Pessoal, então para quem não me conhece, meu nome é Marcos, estou na igreja de Cristo há 12 anos, né? Sou casado com a Lídia, sou pai do Brian e do Oliver. A Lídia e o Oliver, infelizmente, não conseguiram estar aqui, mas estão conectados com a gente. Então, eu faço parte da Igreja do Sul. Na Igreja do Sul, como estamos em 250 membros, a gente divide por igrejas em casa, como vocês fazem, né? Então, hoje eu tenho o privilégio de participar de 2 igrejas em casa. Uma está aqui, que é a igreja em casa do Tamar da Mônica. Cadê eles? Ficam de pé, por favor. Tamar, Mônica. Então, que é o nosso líder da nossa igreja em casa. Então, da igreja em casa participa o Patrick também, que fez a ceia. Né? Então, temos outros irmãos que não conseguiram estar. Né? Não foi fácil vir para Ribeirão, a gente esperava vir em 20 pessoas, em 4 carros. Aconteceu várias situações, vocês sabem que quando você se propõe para fazer algo com Deus, muitos empecilhos acontecem. Aí eu falei, mas nem que seja só eu, minha mochila, mas eu vou estar indo. E graças a Deus conseguimos ir em 10 pessoas. E da outra igreja em casa, o Vavai compartilhou a oferta, meu sogro, e a Maria, minha sogra, Thaís, minha cunhada. Então estamos aqui com vocês hoje, né? E os irmãos de lá de São Paulo também muito gratos, né, por esse momento. Então hoje é um privilégio estar aqui para comemorar 8 anos de Ribeirão. 8 anos que essa igreja foi fundada, 8 anos que a gente tem ouvido tantas coisas boas de vocês. Então assim, eu não estou aqui à toa. Eu sei que Deus me chamou, sei que foi o convite do Caio e da Pri, mas eu quero me vender aqui. Eu estou muito conectado com Ribeirão Preto. Mas há muito tempo, e eu vou explicar para vocês. Né? Tem muitas histórias, se eu ficar aqui vai levar 2 cursos, então eu vou resumir algumas. Né? Então conhecemos aqui a igreja, né? Viemos sem avisar o Leandro e a Vânia. O Lê vai ver isso aí depois, ele vai dar risada ou vai ficar bravo, não sei. E aí, normalmente as pessoas avisam quando vai visitar uma outra igreja. Eu, minha esposa, Valmir e a Mara, não. Nós viemos. Aí ligamos e falamos, Leandro, acabamos de chegar na igreja. Ele, que igreja? Eu falei, na sua. Ele falou, mas sem avisar. Eu falei, tinha que fazer um convite? Aí ele, tá. Ele, irmão, mas a gente gosta de ser excelente, explicou. E aí recebeu super bem, mas no primeiro momento ficou aquele impacto, né? E aí conheci a Mi, conheci o pessoal da primeira turma que estava aqui, e foi muito especial, né? E aí o primeiro fruto de vocês de fé aqui foi o batismo de quem? Da Mi. E olha que especial, a Mi é casada com um dos meus melhores amigos, Thiago, né? Que está aqui há quase 2 anos com vocês. Então, conheci a Mi, vocês levaram o Thiago. Eu lembro disso. Porém, naquele dia eu conheci uma pessoa admirável, que é o Edmilson. Cadê o Ed? Ed, parceiraço. E aí, eu estava num momento bem mal espiritualmente falando. Eu tinha acabado de perder meu emprego. E passaram as 4 parcelas do seguro, era a última, e eu não estava vendo saída. E aí, o Valmir, que veio comigo, é meu pai na fé, ele falou, vamos para Ribeirão, porque lá em Ribeirão as coisas acontecem. Eu falei, vamos lá então, vamos para Ribeirão. E eu vim cheio de sonhos, expectativas, deixa eu conhecer essa igreja. E aí eu conheci o Ed. O Ed, acho que não morava em Ribeirão, né, Ed? Você morava em outro lugar, correto ou não? Rio Preto. Rio Preto. E aí ele queria vir para cá, mas tinha uma situação com a casa lá, que ele tinha que pagar uma multa, mas como ele veio transferido por causa de trabalho, tinha uma cláusula no finalzinho, e se fosse por causa de trabalho, ele não precisaria pagar. Era isso, Ed? Isso. Amém. Eu falei, olha como Deus trabalha no mínimo, nos detalhes. Eu falei, é aqui que eu quero. Aqui que eu quero ficar o final de semana. E aí vamos conversando, e na outra semana, quando eu voltei em São Paulo, meu sogro trabalha em estamparia há 35 anos, aí eu fui lá ajudar ele, falei, quer saber, vamos montar uma confecção. Não é esse Deus que faz as cláusulas, que trabalha com isso, vou montar, sem saber o que era tecido, sem saber o que era nada, gente, foi com fé, porque nem dinheiro tinha, né? E hoje faz 7 anos que a gente está com a confecção, né? Então assim, foi através de, ninguém sabe, foi através daqui, de Ribeirão Preto, que eu saí com esse sonho. Então você vê que Deus, ele faz coisas maravilhosas. Porém, todavia, o Ed casou, né? Casou com quem? Com a Ana. Para vocês, Ana, para mim, tia Ana. Assim como o Thiago era da minha igreja em casa, vocês levaram. E a Ana também era da outra antiga igreja em casa que eu participava. E a Ana não é só, a Ana é minha tia. Então o primeiro estudo bíblico que eu tive, que virou fruto de fé, foi o Kaique, que é filho da Ana. Então assim, estamos conectados. Né? Seja através dos frutos, seja através das camisetas. Então, gente, é um privilégio. Mas quando eu lembro da igreja de Ribeirão,
automaticamente me remete à primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Na semana, quando o Caio falou, você vai pregar sobre o quê? Eu falei, Caio, eu vou falar sobre Filipenses. 3 dias depois o Caio não entendeu nada, que eu falei, não, tem que mudar, Caio. Não tem como falar de Ribeirão Preto sem falar dessa primeira carta que vamos ver. Então, me acompanhe lá. Para quem gosta do tema, vamos falar sobre exemplo de fé. Então, me acompanhe aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá. Eu vou ler, eu vou passando. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Mencionamos em nossas orações, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira e que há de vir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que privilégio, Pai, podemos estar aqui na casa do Senhor, casa que o Senhor constituiu há 8 anos atrás, casa hoje chamada Igreja de Ribeirão Preto. Pai, que especial estamos aqui hoje, que nessa manhã, Pai, o Senhor sinta agradado, Pai, porque tudo que estamos fazendo é para a sua honra, para a sua glória, não para pessoas, porque somos um reflexo do Senhor aqui na terra, com a sua imagem, a sua semelhança, e queremos, Pai, enviar sua mensagem por onde o Senhor nos mandar. Usa a minha vida hoje, Pai, como seu instrumento, através do Santo Espírito. Tudo que eu venho falar não vem de mim, vem do Senhor. E que no final, Pai, a gente possa sair daqui mais encorajado do que a forma que a gente entrou. Fique com a gente hoje e sempre, em nome do meu Filho Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Amém. Irmãos, quando eu leio essa primeira carta, esse primeiro capítulo, me remete muito a vocês. Por várias coisas eu vou pontuar. Então hoje não espero uma pregação, nem uma aula. Espero, irmão, que ama muito vocês compartilhando o que eu tenho aprendido através do exemplo da fé de vocês. Se tem uma coisa que Ribeirão Preto sabe fazer, é receber. Irmão, vocês recebem a gente com muito amor. Sua testemunharia. Testemunha, tá vendo? Amém por isso. Vocês sabem receber, vocês são pessoas agradáveis de estar junto. Vocês abrem a casa de vocês. Quando eu falei, Caio, vai vir 20, 15, 10, ele falou, a quantidade que vocês mandaram, a gente vai receber vocês. Amém. Né? Então assim, eu fiquei na casa do Mateus e dos meninos, né, na República, junto com meu filho. Então a cada 15 minutos o Mateus vinha lá para ver se estava precisando de alguma coisa. Você quer água, quer um ventilador, quer que eu instale um ar-condicionado? Eu falei, calma, Mateus, tá ótimo. Eu estou mega cansado. Se tivesse só o chão, já ia ser muito, mas vocês fazem muito além. Então, não sei se vocês sabem disso, mas vocês são uma referência para a gente quando a gente fala sobre receber os irmãos. Mas contextualizando aqui um pouquinho, provavelmente essa seja a carta mais antiga que Paulo enviou. Paulo e Silas, eles passam aqui de 3 a 4 semanas ensinando e levando as boas novas do Evangelho aqui na igreja de Tessalônica. E aí muitos judeus e romanos e gregos ouviram essa mensagem, ficaram admirados e começaram a servir. Então por 3, 4 semanas o reino foi acrescentado. Várias pessoas se tornaram nossos irmãos através do trabalho de Paulo e Silas.
Mas como nem tudo na vida é glória, né? O que acontece depois? Paulo e Silas têm que sair fugindo, correndo o mais rápido possível, porque César, o imperador romano, se sentiu atacado. Porque eles falavam uma mensagem sobre um único e verdadeiro rei. Não era César. Que rei que era esse? Era Jesus. Então os soldados romanos vão atrás de Paulo e Silas, mas Paulo e Silas já foram para Berea. Então amém por isso. Porém, a igreja começou a ser perseguida. Então, isso vocês podem acompanhar na casa de vocês em Atos capítulo 17, em toda a carta da igreja de Tessalônica. Então, por aqui tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Espero que não, né? Então, Paulo começa esse primeiro capítulo agradecendo. Então, o que acontece? Como Paulo saiu correndo de lá, menos de um mês, então passa um tempo e ele fica preocupado. O que está acontecendo lá com meus irmãos? Eu queria tanto estar lá, mas não pude estar lá. Eu levei a mensagem, as pessoas acreditaram no poder do Evangelho, e lá se construiu a primeira comunidade cristã em Tessalônica. E aí Paulo, com aquela angústia, ele manda Timóteo. Timóteo, meu filho, meu cooperador, vai até a igreja, vai ver o que está acontecendo e me traga notícias. Então, quando Paulo ele envia, Paulo ele tem a certeza do que vai voltar? Não. Tem uma missão acontecendo. O que está acontecendo, não sei. Eu tive que sair correndo, perseguido. Será que, quando você pensa nessa situação, será que é uma situação confortável? Você saber que você levou o Evangelho num lugar, as pessoas acreditaram, criaram uma comunidade cristã, mas depois começa a ser perseguida. Como será que estava o coração de Paulo? Não é confortável. E aí ele manda Timóteo. E Timóteo volta. Quando volta, Timóteo volta com boas notícias. Timóteo falou: Paulo, mesmo com a severa perseguição, os irmãos não se calaram. Os irmãos continuam a crescer dia após dia. E o Evangelho continua sendo anunciado. Então, olha que especial. Paulo, naquele momento de angústia, ele manda Timóteo. Quando Timóteo volta com boas notícias. Então, esse primeiro capítulo é a oração, o agradecimento de Paulo sobre as boas novas que Timóteo trouxe. Então é muito especial, porque muitas vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Muitas vezes na nossa vida a gente começa algo, a gente está fazendo, e a gente não consegue ver os reflexos, como as pessoas de fora. Eu vou dar um exemplo aqui. A mim e o Thiago foram lá para a nossa casa tem 4 meses atrás, né? E aí a Olivia estava indo para um lado, para o outro ali, se virando, mas apenas isso, né? 4, 5 meses. Voltamos agora, ela já está correndo, engateando, subindo nas coisas. Olha só, em 3, 4 meses. Para eles que são os pais, eles não conseguem perceber isso, porque eles estão ali a cada dia, olhando, então são, né? Já vai percebendo. A gente não. A gente, quando vê, uau, olha que mudança, olha que extraordinário. Eu já fico pensando, daqui 6 meses ela escalando, né? Então, o Brian, meu filho, tem 13 anos, e quando a gente demora para ir na casa de familiares, ou de alguma igreja, ou de algum irmão, e aí eu levo o Brian, e o pessoal, nossa, como o Brian está grande, nossa, como ele cresceu, nossa, ele já é maior que o pai. Para mim, não é estranho, né? Porque eu vi, mas para quem está 3, 4 meses, a Ana hoje viu o Brian e falou: nossa, como você cresceu, filho. Outras pessoas, quando ficam muito tempo sem me ver, quando ela pergunta: nossa, cadê seu cabelo? Para mim, eu fui perdendo ao longo dos tempos. Para vocês, que me viram, uau, caiu de ontem para hoje? Não. E hoje, quando eu estava repassando a aula, eu recebi um áudio. Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem. Deixa eu ver se dá. Márcio, olha essa foto feita com as galinhas. Você tinha cabelo mesmo. É isso. Sabe, irmãos, então assim, é muito engraçado, porque por muitas vezes a gente não consegue acompanhar várias coisas que a gente gostaria. Por causa da família, trabalho, às vezes estamos em outra igreja, outro ministério, outra igreja em casa. Mas quando vem as notícias, é algo impactante, é algo maravilhoso. Então eu gostaria de falar de algumas coisas que a gente tem visto aqui na igreja de vocês.
né? Mas antes de eu falar sobre a igreja de vocês, né, eu gostaria de falar sobre os passos de fé. Hoje, quem tiver um convidado vai chegar aqui e falar: uau, igreja consolidada. Mas a igreja não se consolida do dia para a noite. Então, primeiro tem o passo de fé. É quando paramos, oramos, para ver se é a vontade de Deus, para que a gente possa fazer algo. E aqui não foi diferente. Muitos irmãos de São Paulo oraram, dia e noite, jejuaram, para que essa missão pudesse acontecer. Depois, tem literalmente a missão, para depois se consolidar uma igreja. Então, aqui é uma boa parte do time missionário, né, que começou. Então, aqui era o sonho, gente, que foi apresentado, aqui estamos orando, e aí vamos para Ribeirão Preto. Uau! Que incrível, né? Porém, desafiante, né, gente? Quem quer sair do seu conforto, da sua casa, para levar a mensagem de Deus para outros lugares? Não é fácil, gente. Hoje, quando vocês estão aqui, talvez vocês não percebam, mas o reflexo que a gente tem é de uma igreja de fé, que teve que pagar o preço de sair do conforto, do seu comodismo, para que a mensagem de Deus fosse lançada para outras pessoas. E como nada é fácil, vamos lá. Mas você vê que ninguém vai pesado? Não é fácil, não quer dizer que é pesado. Não é fácil porque nos confronta a sair, a levar a mensagem, a encontrar pessoas, a evangelizar, a levar. Porém, como é incrível quando passa-se o tempo e acontece isso aqui. Uma igreja consolidada. Mas para ter essas glórias precisa de todas as coisas. Então, irmãos, o reflexo de vocês de Ribeirão Preto para nós de São Paulo é muito grande. É um exemplo de fé, de perseverança, de pessoas que têm amado o reino, sacrificando seu tempo, seu dinheiro e até sua família. Sempre quando eu venho para cá, eu falo com os irmãos de São Paulo que estão migrando para cá. Então eu falei com 3 hoje, falei: como é que tá? Difícil. Não é fácil você sair do conforto da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, para você vir para outro lugar. Isso mostra que vocês são uma igreja que persevera. Uma igreja que não acredita no comodismo, vocês acreditam no Evangelho. Que a mensagem tem que ser lançada. Se não é por ele, vai ser por mim. Amém. Então, irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Talvez hoje vocês possam ter esquecido, mas a gente que está vindo de fora, o exemplo de vocês nos encoraja tanto, tanto, nos anima tanto. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais desse ponto. Né? Então, outra coisa que eu vejo em vocês é a forma como vocês se tornaram uma família. Igreja é uma família. Eu não vou falar amém, mas você pega alguns modelos de igreja, você chega no culto, tem 800 pessoas. Imagina uma família com 800 pessoas. Minha família já é grande, eu nem conheço os meus primos, deve ter uns 70, imagina 800. Não é uma crítica. Cada um pensa fazer igreja no modelo que se entende, né? Mas a família é um outro conceito. 1 Coríntios, a gente precisa lá, é 12, 26, 27, fala assim, que quando um membro sofre da família, toda a família sofre com ele. Mas quando o membro se alegra, todos se alegram com ele. Então, em Ribeirão, o que eu sinto é isso, eu sinto uma família. Eu sinto que quando alguém está em dificuldade, a igreja inteira está em dificuldade. Quando o irmão é formado aqui na USP, a alegria é de todos. É isso que eu vejo como família, é isso que eu vejo como igreja. Partindo disso, já não faz sentido para mim eu ter alguém que faz parte da minha igreja e eu me preocupar, eu não saber o que está acontecendo. Então, lá em São Paulo, o nosso modelo de igreja normalmente é de 200 a 350 pessoas, né? Então, são igrejas maiores. Então, normalmente, você fica mais próximo do seu grupo de igreja em casa ou do seu grupo de família, né? Que a gente separa por 5, 6 líderes de família, e cada líder de família com 3, 4 igrejas em casa. Então, quando alguém está com o câncer do Vavá é meu sogro, então já está ali. Mas mesmo se não fosse, é da minha mesma igreja em casa. A dor dele é a nossa. Ele no hospital, vários irmãos foram no hospital passar isso com ele. Eu sei que a dor é só dele, mas a gente pode dividir um pouquinho do fardo dele. E o relato dele é que quando vinha uma outra pessoa, o dia dele era diferente. Isso é família, isso é fé, isso é igreja, isso é ser parecido com Jesus. Porém, como estamos numa igreja grande, às vezes quando alguém sai do convívio, mas não é ali da sua igreja em casa, não é da sua família, você sente, mas não é aquela
dor tão profunda como aquela família está sentindo. É diferente. Né? E também quando alguém tem uma vitória lá, é uma vitória, mas também não é tão a sua vitória. Quando é no seu grupo é diferente. E aí, ali eu moro no Ipiranga, não sei se vocês conhecem, Ipiranga, Sacomã, Heliópolis, São Caetano, Campo Cível, Amarena, São Bernardo, está tudo ali. Ali é só um centro ali do Ipiranga. E aí, eu fiquei 11 anos no Ministério de Jovens, me batizei, com 2 semanas depois comecei a servir o Ministério, e foram 11 anos até dezembro do ano passado. E aí eu falei, tá bom, né Deus, 11 anos já tirou o que tinha que tirar de mim, deixa seu filho ir para outra coisa se for da sua vontade. E aí começamos a orar com alguns grupos de homens, né? Para um sonho. Que sonho que é esse? É a gente ter a igreja do Ipiranga. Então, seguindo o exemplo de quem, gente? A igreja de Ipiranga. Um grupo que para orar, para pedir a direção de Deus. Então, se reunimos ali no Museu do Ipiranga, sábado sim, sábado não, às 5h40 da manhã até às 8h. Então, quando passar por São Paulo, passa pelo Museu do Ipiranga no sábado, você vai encontrar a gente lá. Amém. Continuamos até hoje fazendo essa mesma coisa. Pedindo a direção de Deus e continuamos. E aí falou, por que não, né, avançar aqui? Né, estamos em São Paulo, mas São Paulo, gente, é muito grande. Só aqui no Ipiranga, estamos falando mais ou menos de 300 a 4 mil habitantes. É uma missão. E aí lutamos, começamos a orar. E aí sentimos Deus falando, vamos, dá um passo. Porém, quando você vai dar um passo, você gosta de boas notícias. Você gosta de falar, poxa, vamos dar um passo, vamos lembrar de alguém? Vamos lembrar de Ribeirão Preto. Nesses 12 anos que eu estou na igreja, irmãos, vocês foram a única missão que saiu, perseverou, vingou e se consolidou. Então, não sei se talvez se vocês lembram todos os dias, Deus, obrigado porque deu certo. Talvez não, talvez vocês esqueceram, porque é natural, né, a gente esquecer das coisas. Mas vocês são exemplos, gente. Então, foi a missão que eu vi, ajudei com alguns frutos, e hoje temos um fruto conectado, que é a Olívia, né? Metade São Paulo, metade Ribeirão. E é muito bom orar e saber que deu certo. Então, gente, assim como o Ribeirão deu certo, o Ipiranga vai dar certo. Porque ambas estão unidas com o Senhor. Outras missões saíram. Infelizmente não deu certo. Porque não era da vontade de Deus. Por isso que passamos vários tempos orando, pedindo a direção de Deus. E como sonho, ele tem uma missão. E aí, há 1 ano e 4 meses atrás, né, aí exato 28 de abril de 2024, calhou com o aniversário do meu filho, não dá para esquecer, começamos o nosso primeiro culto de Ipiranga. Então, cerca de 50 irmãos, né, só do Ipiranga, começamos a convidar, evangelizar. No primeiro culto tivemos 110 pessoas. Sabe, irmãos, é incrível o poder de Deus. Seja em Ribeirão, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar. Mas quando tem uma inspiração é bem diferente. Ficamos alegres, felizes, não sabíamos o que iria acontecer, né? Então, oramos no museu e o Francisco falou, vamos fazer um culto? Vamos fazer um culto. Lá na nossa igreja do Sul, a cada 2 meses a gente faz um culto por igreja em casa. Então, no último domingo de cada 2 meses, cada igreja em casa faz um culto, chamando seus familiares, seus amigos, a gente se reúne e faz. Mas naquele dia o Chicão falou, vamos fazer um culto? Aí o irmão falou, vamos ver se a gente encontra normalmente em São Paulo, quando você vai fazer alguma festa, um salão de festa de algum prédio. Eu falei, irmão, mas já que é um sonho, né, vamos fazer uma igreja? Eu falei, vamos, mas mais o quê? Vamos ter fé. E a minha missão era encontrar uma igreja que poderia abrir a porta para que a gente pudesse fazer o culto. E como eu tenho confecção, hoje 70% dos meus clientes são igrejas. Se Deus quiser, daqui a 2 anos vão ser 100%, porque eu amo trabalhar com as igrejas. Então eu peguei meu celular, orei a Deus, falei, Deus, vamos ver o que acontece. E eu liguei para um pastor amigo meu, falei, pastor, tudo bem? Bom dia, eu falei, da sua igreja. Ele assim, foi assim. Ele disse, tá bom. Eu falei, tá bom o quê? Tá bom? Não é minha igreja, é nossa igreja. Amém. Irmão, o que para muitas pessoas é impossível, é difícil, para Deus, nada é impossível. Se eu te falar que eu peguei aquele celular e liguei com toda a fé e toda a confiança, não. Eu tinha que fazer. Muitas vezes a gente precisa ir.
O resto é com Deus. Com o Ribeirão não foi diferente. Nem todas as pessoas que vieram para cá vieram sabendo que ia dar certo, mas vieram por obediência e por acreditar em Deus. E depois, irmãos, não é nosso, é o trabalho de Deus. Somos apenas cooperadores, felizes, animados, gratos e cheios de convicção. E aí eu liguei e ele falou: a igreja é nossa, pode usar. Falei: assim? Ele é assim. Você quer instrumento também? Falei: quero. Tá bom? Quer as arenas das crianças? Falei: quero. Vai ter mais do que? Ele vai lá amanhã. Aí ele veio o Patrick, ele veio o Babá. Acho que o Gil também com a gente, né? No primeiro, né? Nós 4. Chegamos lá, o pessoal recebeu a gente, amou a gente, falou: tudo isso aqui é de vocês. Eu falei: mas quanto que é o valor? Ele: nada. Como nada? Ele falou: vocês estão levando a mensagem de Deus. São meus irmãos. Eu levo para um grupo, vocês levam para o outro. Irmãos, olha que incrível. E essa igreja abriu a porta para a gente tem feito lá os cultos, era a cada 2 meses, hoje é mensal. No segundo semestre, começamos a fazer no último domingo do mês. E naquele ano, Deus acrescentou 5 pessoas no nosso convívio. Amém. 5 pessoas foram, 3 pessoas foram batizadas, 2 voltaram ao convívio, e hoje temos aí de 9 a 12 estudos acontecendo. Amém. Sabe, irmãos, como vai ser o próximo passo? Eu não tenho a foto da igreja consolidada. Mas sabe que eu tenho muita fé. Amém. Que Deus está trabalhando. Eu tenho muita fé de vir aqui hoje em Ribeirão Preto e voltar ainda mais animado. Porque hoje eu participo de uma igreja que é consolidada. Uma igreja que paga o preço. Uma igreja que investiu tanto. Eu vejo pessoas transformadas como o Robson. A Bru veio de lá de São Paulo. Vocês amaram aqui, caminho. Então vamos seguir um pouquinho. Deixa aqui para essa parte depois. Vamos voltar no texto agora? Para a gente finalizar. No versículo 2, ele fala assim: ó, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionamos em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Jesus Cristo. Irmãos, sempre lembramos de vocês. Lembramos com alegria. Sempre oramos por vocês. Sabe? Eu não quero aqui colocar um peso nas costas de vocês. Mas se vocês estão animados, a gente está. Se um dia vocês parassem, a gente iria sentir muito. Então, por favor, não pare. Multiplique. Cresça. Mas sabe como? Da forma que vocês têm feito. Por que eu falo que vocês são um exemplo de fé para a gente? A gente não quer uma igreja com 200 pessoas, 300. Não é que a gente não quer que as pessoas venham para o reino, não é isso. A gente quer ter uma família. Desde a primeira vez que eu vim aqui, o Leandro e a Vânia, com vocês, parecia que o Leandro era pai de todos vocês e a Vânia era mãe. Eu ia falar, às vezes, os irmãos queriam ter saído com as irmãs aqui de Ribeirão. Eu lembro: calma. Literalmente um pai ciumento. Me dá a ficha, essa pessoa aí, como que é? Marcão, você não vai mandar qualquer um aqui não. Amor, pastoreio, cuidado, zelo. Não sei como a igreja precisa. Bom, o nosso sonho lá em Piranga é ser parecido com vocês. Não que as outras igrejas não sejam um exemplo para nós, mas a gente tem que seguir um caminho, e o caminho que a gente escolhe é esse. Sabe? De ir até 100 pessoas. Nosso sonho é sairmos em 50 pessoas para alcançar mais 50. E quando chegar em 100, tirar 40 pessoas ali e mandar para você. Tirar mais 40, quando chegar a 100, mandar para lá, para onde Deus quiser. Sabe por quê? Porque a gente não quer perder isso. Não quer perder esse amor, não quer perder essa parte de ser família. Sabe? Não quer perder quando o membro está caído, todos vão levantar. Falei com o Matheus ontem, falei: como tem sido aqui a parceria? Parceria? Eu tinha 3 parcerias no time. 3 pessoas que queriam me amar, 3 pessoas que queriam pagar o preço. O Lê saiu, mas eu continuo com 2 pessoas. E ainda tem mais para querer me amar. É isso, gente. É isso que queremos lá em Piranga. Por isso, quando a gente vem para cá, a gente volta totalmente transformado, renovado e com ainda mais fé que é possível fazer. Então, não queremos ser um peso, mas eu quero que vocês, quando tiverem notícias de Piranga, você pode falar: ó, é uma extensão de Ribeirão Preto. É uma extensão do reino de Deus. Amém? Amém. E aí ele continua.
Nós falamos, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Então aqui, irmãos, a gente olha para Ribeirão e vê hoje vocês como modelo. A gente olha para cada pessoa aqui que foi transformada, como Robson, como amigo, como vários outros aqui, receberam a mensagem com alegria e foram transformados. A gente não quer só fazer igreja. A gente quer que pessoas sejam tocadas pelo Santo Espírito. Que pessoas sejam parecidas com Jesus. Que pessoas aceitem ser moldadas, modeladas à imagem e semelhança do nosso Pai. Por isso, quando lemos aqui, esperamos de vocês. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor, na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, hoje, quando a gente lembra de Ribeirão Preto, a gente lembra da fé de vocês. A gente quer olhar para o Ipiranga daqui 30, 40 anos, eu olhando para os meus netos e falo assim, essa fé que veio de Ipiranga, não sei de onde que partiu de Deus e dos exemplos de fé que a gente tem. A gente quer sair e fazer parte do legado. A gente quer morrer e saber que no último dia a gente estava batalhando e perseverando para deixar um legado, não nosso, mas o legado da nossa fé em Cristo Jesus. Amém. E aí ele continua. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte por conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha só, Paulo fala que não tem necessidade mais de falar sobre nada sobre aquela igreja. Então, Ribeirão, hoje o chamado de vocês é para ser parecido com essa igreja. O chamado de Ipiranga é para ser parecido. O chamado de cada igreja é para ser parecido com a igreja de Tessalônica. Onde o apóstolo Paulo passa por vários lugares e ele olha e fala assim, não tenho nada disso. O que eu tenho é gratidão. Tem erros? Tem. Tem situações? Tem sofrimento? Tem. Mas o que tem mais é fé. O que tem mais é a convicção e a vontade de avançar no meio. Amém. E aí ele continua. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês o receberam. E como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então aqui você sabe, os judeus, depois gregos e romanos, principalmente gregos e romanos, tinha vários deuses, vários ídolos. Aqui em Ribeirão é diferente, o Ipiranga é diferente. Tem várias situações. O povo está longe de Deus. Mas o nosso chamado é para levar a mensagem para eles. Vai ser difícil, gente? Está sendo difícil? E vai ser assim até o final. Mas é especial também? Quem aqui se sente privilegiado de fazer parte do trabalho de Deus? Levanta a mão. Então, o cristianismo sem sacrifício não é cristianismo. No final ele fala, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira de quem há de vir. Essa é a mensagem de salvação. É por isso que pagamos o preço, porque acreditamos que Jesus veio para salvar cada um de nós, mas nem todos ainda conhecem. Então a reflexão é, gente, o que eu tenho feito para que essa mensagem possa chegar às pessoas? Qual o preço que eu tenho pago? Porque o preço de Jesus foi a cruz. Qual que é o seu preço hoje? Para finalizar, agora vamos lá para frente. Irmãos de Ribeirão Preto, nosso muito obrigado pelo exemplo de fé que vocês são para nós. Não só em São Paulo, mas em todo o Brasil e até fora dele. Continuem firmes, perseverando, avançando o reino de Deus e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo em Ribeirão Preto. Irmãos, não desanimem. Vão ter situações. Vai ter conflito. Vai ter pessoas saindo. Mas se anime. Jesus está voltando. Vocês estão avançando. E muitas pessoas vão ser acrescentadas.
Não fiquem com pressão de querer crescer a igreja para 100, 200, 300 pessoas, não. Tira a pressão. O reino de Deus não é sobre pressão, é sobre amor, é sobre cuidado, é sobre avançar. E isso vocês são exemplos vivos de fé para nós. Quero voltar aqui ano que vem e ter mais pessoas, com toda certeza. Encoraje, anima, desde que esteja sendo cuidado. Então pense, vamos avançar, vamos crescer, vamos expandir, vamos para outros interiores, mas com exemplo de fé de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um refrigério vivo em nossas vidas. Obrigado porque a cada dia, a cada manhã, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos enche de tanta fé, de tanto amor, de tanta graça, mesmo sem merecermos nada. Somos apenas pecadores, Pai. Pessoas que sem o Senhor estaria destinada à ruína, à morte espiritual. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor morreu, Pai, para nos dar propósito. Morreu em obediência. Morreu para que a gente pudesse estar aqui levando a mensagem, Pai, em Ribeirão Preto, no Ipiranga, no Sul, no Norte, no Leste, em qualquer lugar. Pai, que o Senhor seja sempre a nossa referência. Que a gente possa olhar para Jesus Cristo como um bom pastor e seguir o seu exemplo. Mas, Pai, quando a gente se sentir mal, que a gente possa olhar para o outro e ver a fé deles. Muitas vezes eu precisei olhar para Ribeirão para ver que era possível, por tantas situações que passamos no Ipiranga. Orgulho, vaidade, teimosia, muitos da minha parte também, eu peço perdão como já pedi perdão por Deus. Mas quando olhamos para Cristo, para os exemplos de igreja que deram certo, isso nos renova. Então, Pai, continue cuidando aqui de Ribeirão Preto. São apenas 8 anos de vários, muitos outros anos que irão vir pela frente. Agora começa uma família diferente. Agora com o Caio e com a Pri. O Leandro e a Vânia mora em São Paulo. Que especial, Pai, poder começar trabalhos novos. Gera medo às vezes, receios. Mas, Pai, estamos empolgados para ver esse novo trabalho da igreja de Ribeirão Preto. Estamos alegres, orando e colaborando, Pai, para que esses irmãos, Pai, venham dar tantos frutos, Pai, para a sua honra e para a sua glória. Muitas pessoas serão acrescentadas nessa casa, Senhor. Sabemos disso porque é o Senhor que está na frente, não é a Pri, não é o Caio, não é o Thiago, não é a Mi, não é o Vitor, não é a Bia, não é o Marcos, não é o Patrick. É o Senhor. E quando é o Senhor, Pai, o fruto também é seu. Somos apenas cooperadores, instrumentos. Então use, Pai, muita fé a vida de cada um aqui, Pai. Que cada um possa sair daqui hoje, Pai, transformado, entendendo que são um reflexo de fé para muitos nós de São Paulo. Para que quando eles se sintam maus, fracos, desanimados, eles possam lembrar do Senhor primeiramente e depois do exemplo de fé que eles têm deixado. Pai, eu não sei o que vai acontecer daqui 10, 20 ou 30 anos, mas eu sei que o Senhor vai estar conectado com eles. Então, Pai, essa é a minha oração, essa é a minha entrega, para que o Senhor, Pai, esteja todos os dias na casa da igreja de Ribeirão Preto. E no que precisar, pode nos chamar, que estaremos aqui de bom coração. Tudo isso oramos, agradecemos, em nome do Filho amado de Jesus. Amém.